Logitech G403, um dos mouses mais vendidos da Amazon atualmente e um dos mouses mais queridinhos da galera que gosta de jogar. Então, nesse vídeo, eu vou testar ele, vou fazer aquela série de testes com ele, vou te mostrar o que vem dentro da caixa e falar pra você se vale a pena você comprar ele, pra você que tá querendo comprar um mouse bacana pra jogar, tá bom? A caixinha dele é bem legal, como vocês já podem ver aqui, e se você quiser estar adquirindo ele, eu vou deixar o link na descrição, tá? Ele sempre sai promoção dele lá no grupo de ofertas, vai ter link aqui embaixo e o link do produto, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E bora conhecer o Logitech G403. Então, sem mais delongas, vamos conhecer o Logitech G403. Não é um mouse muito recente, tá? É um mouse que já foi lançado há um tempinho, mas ele é um dos mouses mais queridinhos da galera, porque ele tem um preço muito baixo em relação aos concorrentes, é claro, e ele entrega um sensor Hero, que é um sensor desenvolvido propriamente pela Logitech. E por ser desenvolvido pela Logitech, eles conseguem abaixar o preço lá embaixo e trazer um sensor muito preciso para você que gosta de precisão na hora do game. Na caixa aqui nós já temos algumas informações, né? Ó, o sensor Hero 16K é o nosso sensor de jogos mais preciso que já tivemos, com zero de suavização, filtragem ou aceleração, tá? Temos aqui Light Sync para você controlar as cores, ele tem a luzinha em cima. Temos aqui, ó, o desenho ergonômico, você pode usar com as duas mãos, pelo que está dizendo aqui, né? Formato projetado ergonomicamente, com laterais em borracha, premium para conforto, longas sessões de jogos, peso opcional de 10 gramas. Então, dentro dele dá pra gente colocar um pezinho para ele ficar um pouquinho mais pesado. Ambidestro eu acredito que ele não seja, tá? Mas dá até para utilizar se você for canhoto. Eu vou mostrar para vocês, porque aqui o G403 é o mesmo mouse em relação a design do que a gente utiliza aqui no computador de edição, que é o G603. A única diferença é que ele é sem fio que a gente tem aqui e esse é com cabo, tá? Voltando aqui para a caixinha, nós temos também aqui, ó, crie configurações de botão e macros exclusivos para cada jogo. Isso é o aplicativo G-Hub que você consegue utilizar aí, tá? A caixinha tá bem bacana, tá? Não tem mais nada que eu possa te mostrar aqui que seja super importante, apenas que ele tem 2 anos de garantia, tá? Acho que é apenas isso. Aqui esse sensor Hero, ele consegue atingir até 16.000 dpi, tá bom? Tem uma versão que, se eu não me engano, atinge até, eu acho que é 25.000, se eu não me engano, tá? Eu acho que é 25.000, se eu não me engano. Então, vamos abrir aqui. Mousezinho, vamos tirar ele aqui de dentro da caixa. Mostrar aqui na câmera pra vocês, né? Isso aí. Novamente, temos aqui algumas coisas diferentes. O que é isso aqui? Veio um papelzão preto aqui. Acho que era para vir aqui em cima, né? Do mouse, ó. Era para ele vir aqui bonitinho. Aqui nós temos um adesivo para você colocar no seu carro e falar que você é um gamer. Temos aqui um panfletinho onde eles mostram alguns produtos que eles têm que você pode comprar. Um papelzinho informando para você baixar o aplicativo e na parte de trás como você pode colocar o peso. Já deve estar dentro, acredito eu vou dar uma olhada, mas acho que não, está fora, acabei de ver ali. E aqui algumas informações sobre garantia. Dentro da caixa é apenas isso, tá? O que importa pra gente é o produto, né? O adesivo vem como um bônus. Aqui nós temos o pezinho, ó. Pezinho de 10 gramas de metal, é um metalzinho bem bacana, ó. É personalizado, como vocês podem ver aí, ó. Personalizado e escrito 10 gramas aqui na parte de trás. E aqui nós temos o mouse, tá? Vamos desenrolar o menino aqui. Então, galera, já desenrolei o mouse aqui. Vamos ligar ele aqui no computador pra gente dar uma olhada na luz. E tá aí, ó. Ele tem um LEDzinho no G e no scroll. O que eu percebi em relação ao design é que ele tem um acabamento muito bacana. Aqui ele tem um acabamento todo emborrachado na lateral, onde você vai ter um grip melhor e não vai escorregar. Aqui do outro lado também é emborrachado para o seu dedo não ficar escorregando, tá? A construção em plástico tem uma qualidade bacana, é um plástico de uma qualidade bem bacana também. Aqui o cabo, ele é todo trançado, tá? É um cabo revestido por tecido, para ter uma proteção a mais, tá? Aqui do lado, ó, mostra aqui, Felipe, a entradinha dele, ó, é personalizado, só que não é gold plated, tá? Então, ele não é banhado a ouro, tá? Isso daí, hoje em dia, o pessoal nem liga muito para isso, tá? Aqui na parte de baixo nós temos onde a gente coloca o pezinho, vamos ver como que a gente tira isso aqui.
Tinha um manualzinho ali, mas eu tô querendo descobrir por mim mesmo. É só apertar, puxar. Aqui nós temos 2 contatos que eu acho que é ímã. Ou não. Ah, aqui, ó. Na verdade, a gente vai colocar ele aqui dentro, ó. Tem um encaixe. E esse ímã, ele fecha aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó. Setinha pra cima. Opa, gruda bem, viu? E o mouse já fica um pouquinho mais pesado. Eu já não gosto do mouse tão pesado. Sem o... como fala? Sem esse peso, ele tem aqui, ó, pelas informações da Logitech, ele tem 87,3 gramas sem o peso, tá? Então, se você colocar esse pezinho aqui de 10 gramas, você vai ter 97,3. Pra gente tirar esse pezinho aqui, que não é muito legal, né? Vou ter que tirar com a faca aqui, porque ele tem um encaixe aqui, ó, onde a gente pode puxar. E eu vou usar sem, porque eu não gosto muito de mouse pesado, tá? Se você gosta de mouse pesado, comenta aí embaixo, tá? Pra mim saber. Aqui, em relação ao mouse também, na parte de baixo nós temos 2 teflons bem grandes e um em volta do sensor também para dar uma estabilidade melhor a ele. 2 botões aqui do lado, botão de DPI do mouse também aqui em cima. Os switches são Omron, os principais, que é o que mais importa pra gente, tá? Então, em relação à qualidade de construção, acabamento, tá muito legal. Levando em consideração o preço de R$200, até agora tá bem legal o mouse, tá? Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os testes aqui com ele, tanto de aceleração, precisão, tudo que eu tenho que fazer, e vou mostrar o resultado para vocês na tela do notebook, tá? E vou te mostrar também o que o aplicativo pode te oferecer se você comprar o Logitech G403, tá bom? Eu vou fazer o teste e eu já venho aí para mostrar para vocês como que o mouse aqui se sai. Então vamos lá, galera, eu já testei aqui o mouse, fiz os testes tanto de aceleração, consistência de rastreio, e também fiz o testezinho de jitter e prediction, tá? Todo esse teste que eu fiz aqui, tem um vídeo aqui no canal ensinando como que eu faço ele. Se você tiver interesse de fazer com o seu mouse, vai ter o link dele aqui embaixo, tá bom? Agora vocês estão vendo a tela aí, já tem vários testes aqui. Eu testei em 400, 800, 1600 e 3200 dpi, que são as dpis mais utilizadas, a faixa de dpi mais utilizada. E uma errata, tá? Aqui na caixa do G403, tá até descrito aqui, ó. Mostra aqui, Felipe, pro pessoal, ó. Tá escrito aqui, ó. A DPI, né? 100 a 16.000. Mas eu instalei o G-Hub, abri o G-Hub e olha aqui, dá uma olhadinha aqui para vocês darem uma olhada, ó. Clico no G403 e ele vai até 25.600 DPI. Aí eu não sei se a Logitech lançou uma atualização pro firmware dele, pro sensor, e aí disponibilizou mais essa DPI a mais aí. Mas acima de 3.000 eu já acho exagerado o uso, tá? Porque sensibilidade não é qualidade, tá? Então assim, eu acredito que essa sensibilidade você vai usar em telas com muita resolução e não é o caso da maioria, tá? Então, infelizmente, eu não sei para que tanto DPI. Aqui, então, vamos deixar o software de lado. Os testes que eu fiz foi o de jitter e prediction, que está aí na tela para vocês verem. Tanto em 400, 800 e 1600 e 3200 foram muito bem. Ele não conta com prediction, que é aquela linha reta, onde você, normalmente, se você faz uma linha reta com seu mouse e ele faz a linha reta exata, sem nada travadinho ali, ó, como esses degrauzinhos que aparecem aqui, é porque o mouse está corrigindo, porque ninguém faz linha reta, galera, não tem como. E aqui também, da mesma forma. E os jitters são esses quadradinhos que aparecem aqui, tá vendo? A gente consegue ver um pouco mais aqui no 3200 dpi, mas ainda assim é bem aceitável, tá? O sensor que está aqui dentro é muito bom em relação a isso, você não tem dor de cabeça com isso, tá? Você pode usar desde 400 até 3200, em relação a isso vai funcionar muito bem. O próximo teste foi o Enotus, onde eu testo aqui, ó. Opa, volta aí que eu meio bugou. Eu testo aqui o tempo de resposta do mouse e também a velocidade máxima de rastreio. Aqui ele consegue 4 metros por segundo, que é muito. É muito mais do que a gente consegue mover com os nossos braços, tá? E aí, para você ter ideia, uma média que o pessoal usa é 2 metros por segundo, acima disso já é considerado bacana, tá? Aí em 800 dpi nós temos 3,61, em 1600 4,14 e 3,11 metros por segundo em 3200. Dá uma quedinha aí em relação a isso. Eu não sei o motivo, mas eu testei mais de uma vez e sempre deu essa média aí. Não dá exato toda vez. Toda vez que eu testo dá uma variaçãozinha, então eu acabei deixando esse daí, tá? De primeiro momento, tudo excelente. Aqui nós temos a consistência de rastreio do mouse e tá excelente também. Nós temos aí praticamente um rastreio muito bacana. Aqui foi um erro que eu fiz na hora de testar, mas
desconsiderem, tá? Eu dei uma tremida na hora de voltar, acabou gravando isso daqui. Mas os outros, ó, a gente pode ver que tem poucas variações. Em 800 dpi também a mesma coisa, ó. Aqui a gente pode ver que em 800 dpi ele manda bastante dados. Essas bolinhas são os dados, para você ter ideia. Então tá vindo bastante dados e tá bem legal. Aqui nós temos em 1600 dpi, também tá legal. Tem um pouco mais de, digamos, inconsistência, então se você não for uma pessoa muito exigente, diminui para 800, 1000 dpi e usa de boa. Aumenta no jogo, vai ficar excelente. Eu utilizo aqui para mim 1000 dpi e aumenta no jogo se eu precisar, fica fenomenal. Foram duas em 1600? Não, foi 3200, só que eu não troquei lá em cima o número, tá? Aqui no nome do arquivo está em 3200. Em 3200 também. Ele ainda conta com uma consistência de rastreio muito boa. Então assim, se você não é uma pessoa exigente, você pode usar o DPI que você quiser, tá? Se você é uma pessoa profissional gamer, vai jogar competitivo, deixa ali nos seus 1000 dpi que tá fenomenal. Aqui, em relação à aceleração, o mouse se deu muito bem. A gente pode ver, ó, que ele tem pouquíssima aceleração, que pode até ser o erro aqui de diferença do lugar que eu parei, então é praticamente desconsiderável isso daqui. Aqui, ó, ele dá exatamente no mesmo ponto, em 800 dpi, em 1600 no mesmo ponto também, e 3200 também no mesmo ponto. Então, eu considerei como 400 dpi um erro que eu joguei um pouquinho para o lado e ele acabou rastreando ali 2 pontinhos a mais. Então, a aceleração aqui em relação ao mouse você não vai ter nenhuma. Quando você mexe o mouse muito rápido, acaba que tem mouse que tem uma aceleração, ele, digamos que vai mais do que deveria. Ele tenta corrigir o que você fez, porque ele não consegue acompanhar o que você mexeu. Então ele tenta deduzir até onde foi o mouse. Isso é aceleração, tanto positiva quanto negativa ele pode fazer. E eu acho que os testes estão aí, né? Vou deixar o link desses arquivos aqui na descrição, ou você pode voltar no vídeo e dar uma pausa para você ir dando uma analisada, tá? E agora, vamos entrar aqui no G-Hub, tá? No G-Hub, a gente tem aqui o mouse, a gente clica nele, ele abre a seção de DPI. A gente pode setar até 5 DPIs aqui, ó, se a gente quiser, e deixar 5 DPIs aqui no mouse, tá? Aqui o botão de cima, como eu mostrei, ele troca a DPI, então você pode mudar ela aqui. Aqui eu normalmente estou usando em 800, que eu gostei bastante. Vou deixar em 1000, que é o que eu uso no outro mouse ali, que é praticamente o mesmo sensor que está lá. Aqui nós temos a taxa de atualização, recomendo sempre deixar em 1000, que é o padrão para quem joga e também tem uma resposta melhor. Aqui nós temos atribuições para você reprogramar os botões, você consegue reprogramar todos, tá? Então tem uma vasta gama de macros, etc. para você fazer. E o Light Sync é onde você faz a mudança de cores e também os efeitos que dá para você fazer aqui no mouse, tá? Aqui nós temos modelo fixo, ciclo, respiração, sampler de tela, que é ele pega a imagem que está aparecendo no seu monitor e deixa da mesma cor. Se tiver uma coisa azul na tela, vai ficar azul no mouse. Aqui nós temos também visualizador de áudio, que, por exemplo, você põe uma música, ele vai piscar conforme a música. E aqui nós temos também, ó, se a gente voltar em ciclo, dá para você mudar o logotipo, a cor do logotipo, dá para você trocar. Então a gente consegue deixar bem legal, tá? A gente pode pôr fixo, escolher uma cor para cada um, tá? Pode pôr fixo nos dois. Põe o logo branco e aí põe a parte primária em vermelho também, acho que dá, ó. Ficou aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele vai ficar logo branco e aqui o scroll vermelho. Então assim, em relação a opções, ele vai ter muitas opções para você mexer aqui, fuçar e etc. Aqui nas configurações eu acho que tem até algumas coisas bacanas, ó. Efeito de inicialização e modo de memória integrada, tá? Tá desligado, ó. Aí dá para você cadastrar as suas configurações dentro do mouse. Vamos ver se funciona, ó. Slot 1, modo de memória integrada, restaurar todos, perfil 1, desktop, né? Vamos deixar aqui. Então aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar toda essa configuração de DPI, acredito que de luz também, para o mouse. Então se você é uma pessoa que usa mouse em vários locais, você não precisa necessariamente instalar o G-Hub em todos os computadores. Você faz a programação no seu mouse, habilita essa função, ele vai jogar para dentro da memória do mouse, tá? Então aí ele vai ter como se fosse gravado tudo que você precisa aqui dentro. Então é só você plugar no outro computador, já está funcionando bonitinho. E para vocês terem ideia, o mousepad que eu utilizei nos testes foi um HyperX, tá? Recomendo fortemente esse mousepad. Vou até deixar o link dele na descrição porque tem um preço bacana e deixa a precisão do mouse bem legal e tem um deslize muito bacana, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Esse é o G403, um mouse muito legal para sua faixa de preço.
tem uma pegada muito boa, um grip bem legal nas laterais para você não escorregar enquanto estiver jogando. E se quiser comprar ele, vai ter link aqui embaixo, tá super aprovado, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo com seu amigo e até o próximo vídeo.